Dando aqui um alô a todos os internautas que estão nesse momento nos escutando na mídia livre. Aqui nós estamos numa área de jornalistas livres também, aqui na Casa Vermelha, aqui agradecendo já antecipadamente ao nosso vereador Guilherme Sampaio, que nos cede esse espaço para que a gente possa fazer esse debate, né? Nós estamos aqui com vários companheiros militantes na política, né? Nós estamos aqui com Paulo Barrocas, Alexandre e o Vitor. Hoje aqui fazendo aqui um bate-papo sobre essa situação em que vive o nosso país na questão da política. Como é que está o novo governo, o que é que tem acontecido. E a gente tem ouvido na grande mídia a questão, mesmo antes do governo Bolsonaro assumir, já vamos dizer assim, a corrupção que já vinha de dentro da família Bolsonaro, digamos dessa forma, né? Com Queiroz, a própria primeira-dama recebendo cheque, e continua agora também essa questão da corrupção, questão de dinheiro, até mesmo o presidente está sendo investigado agora com suspeita também de recursos que entrou na sua conta. Além do mais, tem a questão da Marielle, aquela grande companheira de esquerda que foi assassinada lá no Rio de Janeiro, em que os suspeitos do crime estão próximos justamente à família do Bolsonaro, que foram assessores em outros momentos, né? Inclusive tem um militar que está sumido, que também foi assessor lá do Flávio Bolsonaro. Então, por isso, a gente queria fazer esse debate aqui, essa conversa aqui entre nós, para a gente fazer uma análise desse momento político que está tão conturbado, né? O mal assumiu o governo e o Brasil está, vamos dizer assim, perante ao mundo, perante as nações, né, em maus lençóis, visto de uma situação muito ruim, e nós brasileiros, nós que estamos no dia a dia da política, que estamos verificando e acompanhando o processo, bastante, vamos dizer assim, preocupado com o futuro do país, com o futuro do nosso povo, que acreditou nas fake news que foi colocado para que convencesse as pessoas a votarem no Bolsonaro, né? Então, eu vou passar aqui primeiro para o nosso amigo Paulo, para que ele possa fazer algumas das suas colocações. Olá, meu nome é Paulo Marcelo Laranjeira Barrocas, sou sociólogo, servidor público do Estado do Ceará. Já tenho idade para me aposentar, o cabelo aqui não nega, mas eu continuo a trabalho, a serviço, e principalmente agora, porque eu não sou da geração que viveu 64 sendo perseguida. Eu não sou dessa geração. Meus irmãos mais velhos são, meus parentes foram perseguidos, e hoje a gente está vendo a situação da mesma maneira. Um golpe, atrás de outro golpe, que está levando a gente, ninguém sabe para onde. A gente pode vislumbrar que para bom canto não irá, por conta da gente já conhecer como funciona esse tipo de armação. Primeiro, a eleição do Bolsonaro, ninguém dizia nada dele. Hoje, o grupo que colocou ele lá já está tentando detoná-lo. Detonando ele, quem vem? O vice? Para onde vai o vice? Ele também tem dado demonstrações. E demonstrações de que o governo do Bolsonaro, todo mundo manda, e ele manda menos ainda. Então, é uma pessoa que foi benéfica para um plano, colocaram ele lá, e agora ele não é mais benéfico. Vai ser descartado, com certeza será descartado. E a gente tem que continuar na resistência e reinventar nossa resistência dia a dia, porque dia a dia chegam novas mentiras. Eu não gosto de chamar de fake news, porque é um termo estrangeiro que quer dizer mentira. É mentira mesmo. Não tem para onde ir, né? Mas o Brasil todo chama de fake news. Eu me refiro à mentira mesmo. E com a mentira, a gente sabe que ela tem perna curta e ela vai ser desmascarada, como tem sido desmascarado muita coisa que está acontecendo hoje
E ontem também aconteceu. Então, inicialmente, minhas considerações. Eu queria passar agora para. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, vamos escutar agora o nosso companheiro Alexandre, que é historiador, não é? Historiador, a pessoa que conhece bastante a história do Brasil e também dos outros povos. Desculpa aí a língua entortou um pouco aqui, mas isso faz parte do ser humano, né? Isso é comum. Então, meu camarada Alexandre, por favor. Obrigado, companheiro Zé Alberto e todos os demais companheiros aqui presentes, né? E eu quero iniciar considerando o importante trabalho, a importante missão que o companheiro Daniel desenvolve na militância com as mídias. Isso ajuda muito a combater o governo ditatorial, extrema-direita e neofascista que temos instalado nesse país. Então, parabéns, companheiro. O Partido dos Trabalhadores precisa muito do seu apoio e também os revolucionários contam com o vosso apoio para derrubar esse governo fantoche e mentiroso que aí está. Então, se agora é para descer as pancadas no Bolsonaro, então vamos lá. Isso é comigo mesmo, é conosco mesmo. Em primeiro lugar, nós temos, se é que se pode dar a esse coisa, o título de presidente, né? Porque o presidente dá-se esse título a quem merece. A pessoas que merecem, como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, nossas maiores lideranças e verdadeiros revolucionários que muito fizeram por esse país e cuja memória, mentiras e ataques não conseguem apagar. Segundo, o que nós temos instalado nesse país é um governo fantoche, um governo de um bobo da corte, servindo ao capital estrangeiro, ao capital norte-americano, de um outro bobo estadunidense chamado Donald Trump, cuja missão satânica é destruir e engolir os povos com a política norte-americana, com a política branco-anglo-saxã, que o idiota daqui tenta copiar, tenta remodelar no neofascismo tupiniquim. Segundo, Bolsonaro é corrupto desde suas origens. É uma pessoa, um indivíduo que, dentro das próprias Forças Armadas, foi expulso por jogar uma bomba e tentar propor levante. É um indivíduo que nunca desenvolveu um projeto político que servisse à nação durante os quase 30 anos que esteve como deputado federal, e agora vence o que já se esperava. Uma avalanche de denúncias de corrupção desse cidadão, desse indivíduo, que conseguiu ludibriar, iludir a população brasileira, passando a imagem de que era o tal para liderar o nosso país. E fazendo uma campanha no quintal de casa, uma campanha barata, feita de mentiras, feita de ataques ao Partido dos Trabalhadores, feita de ataques ao companheiro Haddad, feita de ataques e mentiras ao companheiro Lula, de ataques à presidenta Dilma Rousseff, e conseguiu apoio com um outro fantoche que esteve anteriormente no governo, que foi Michel Temer, que aquilo não era um governo temerário, coisa nenhuma, porque temerário é de alguém corajoso que enfrenta problemas e vai para lutar e vencer. O que se tinha ali era um governo temeroso mesmo, que abriu passagem para o que está aí. Quanto a Flávio Bolsonaro, tal pai, tal filho, corrupto pai, corrupto filho. Né? Então temos aí uma linhagem de corruptos tentando dar destino a essa nação. Se você olhar para o que ele foi fazer lá em Davos, na Suíça, nem pauta ele tem. Porque a pauta é extremamente superada, é extremamente já passada. Agora, vamos dar continuidade à nossa matéria com o ilustre companheiro Vitor. Obrigado aí, companheiro Alexandre, obrigado aí a todos que estão acompanhando aí a live. Me chamo Vitor, militante aqui do Partido dos Trabalhadores e milito junto aqui com os companheiros da Casa Vermelha em Fortaleza, que também é o Comitê Lula aqui de Fortaleza. Bom, acho que os companheiros que tocaram bem no ponto hoje aqui dessa live. A gente
falar sobre a questão da corrupção envolvendo a família Bolsonaro, onde tem aí o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, no meio de escândalos de corrupção. E aí dizer assim, meio de escândalo de corrupção, nada foi provado. Muita gente dos bolsominions, né, ficam dizendo, rapaz, não tem nada provado, apenas acusações, que ele vai se explicar. Mas o camarada que quer se explicar é chamado para depor e não vai por 2 vezes. O assessor, que é o investigado, não é o Flávio Bolsonaro que está sendo investigado, é o assessor dele, o Queiroz, não vai depor. E, em seguida, o Flávio Bolsonaro vai até o STF pedindo para que sejam suspensas as investigações, alegando foro privilegiado. Então, quanto mais ele tenta explicar esse montante de dinheiro que envolve o assessor e envolve a ele próprio, mais difícil fica de acreditar que ele é inocente desse caso. E a própria direita vem também batendo no Flávio Bolsonaro, porque também não acredita na inocência dele. Nosso companheiro aqui falou uma coisa muito importante que nós não devemos esquecer, e a população brasileira também não deve esquecer. O Temer estava sendo investigado também, mas estava na presidência do nosso país, não tinha foro privilegiado. Hoje ele não tem mais foro privilegiado. E aonde é que sai alguma matéria sobre o Temer? Quem é que está cobrando aí as investigações contra o Temer? Então temos que fazer isso, cobrar as investigações contra o Temer e insistir para que apareça a verdade desse caso do Flávio Bolsonaro. Porque não vamos esquecer que eles, na campanha para presidente, o que eles mais batiam na esquerda, no PT, era dizer que a família deles era uma família correta, uma família honesta, privilegiada. E na primeira oportunidade deles demonstrarem isso, eles vão recorrendo à questão do foro privilegiado. Então, está em xeque hoje a honestidade da família Bolsonaro. E, ao meu ver, já caiu por terra essa ideia, essa máxima que eles vendiam de ser honesto, de ser Brasil acima de todos. O que eles estão demonstrando mesmo é ser eles acima de todos. Então, a gente precisa estar acompanhando, estar olhando e também fazendo ainda o combate aos fake news, às mentiras, que se você prestar atenção, sumiu acho que mais de 40% de fake news nas redes sociais, né? Porque passada a campanha e toda essa esculhambação que aconteceu durante a campanha, de empresas estarem aí divulgando fake news, passou a campanha e se diminuiu. O que a gente está vendo hoje é um monte de gente que votou no Bolsonaro arrependido de ter votado no Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Muita gente votou no Bolsonaro acreditando que uma mudança era necessária no nosso país, que existia a imagem da honestidade que estava estampado na família Bolsonaro. E hoje tem muita gente arrependida, cobrando nas redes sociais uma postura do próprio presidente, que foi o que mais se falou em questão de honestidade, que foi o que mais falou que o PT era corrupto, que o PT que mentia. Então as pessoas estão cobrando. Então, as pessoas que votaram no Bolsonaro devem fazer essa cobrança mesmo ao presidente Bolsonaro e quem votou lá no senador Flávio Bolsonaro também cobrar. Enquanto nós, da militância da esquerda, vamos seguir lutando, resistindo contra o que vem por aí, que vem muita coisa ainda ruim para o povo trabalhador. Então, essa casa do Flávio Bolsonaro serve aí como exemplo para a gente estar acompanhando e vendo que essa família Bolsonaro, na verdade, é um grande fake news. Aos meus internatos, eu acabei iniciando aqui a nossa conversa e não me apresentei. Olha, eu sou José Alberto, né? Fui sindicalista por vários anos na minha categoria, sou militante, né? Sou uma pessoa que vive envolvida na política e milito por justiça social nesse país, para que as desigualdades possam ser diminuídas entre nós. Não dá para entender um cidadão que é trabalhador, que tem carteira assinada, que ainda tem carteira assinada, pode receber um salário e um juiz receber 200, 300 reais, ainda tem auxílio moradia, e as pessoas que precisam de casa não têm um auxílio sequer para poder comprar uma casa. Então, é um país totalmente desigual. E se nós queremos fazer justiça, a primeira coisa que temos que fazer é tentar trazer a igualdade social, ou seja, diminuir a distância entre o que ganha mais e o que ganha menos. Então, a primeira coisa que tem que fazer, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto do novo governo, é um governo que
desacreditado, porque ele foi todo construído, como disse o Paulo aqui, na mentira, né? Falando em verdades para o povo brasileiro, e a própria Rede Globo, que defendeu tanto o Bolsonaro, agora está querendo se livrar dele para botar um militar. Ou seja, nós estamos até, digamos assim, numa sinuca de bico. Sai um cara que é incompetente para assumir uma posição de grande importância de um país, ser presidente de uma nação, de um porte de um país como o Brasil, que é quase um continente, digamos assim, né? Para entregar novamente aos militares voltando a 64. Com coisa pior ainda, porque ele pode dizer, não, eu tenho o voto popular, por isso que eu estou aqui. Ou seja, nós estamos retroagindo, pessoal, a 64, a 50 anos atrás. Enquanto o mundo, a Europa já está há 40 anos na nossa frente, tecnologicamente e socialmente falando, nós estamos retroagindo 50 anos. Veja o grau de dificuldade que passa o nosso povo e o nosso país. Por isso, nessas mentiras que foram colocadas, eu fico triste, porque as pessoas não conseguiram perceber o que é que tinha por trás de todas as mentiras que foram colocadas. Mentiram, a Rede Globo mentiu, as redes sociais, eles colocaram mentira, e o povo acreditou que ele era honesto, que tinha uma família totalmente correta e todo mundo era direito. E a gente sabia que não era. Veja aqui aquela facada que foi inventada, aquele foi um teatro. Vocês acham que se fosse uma facada de verdade, aquele rapazinho tinha saído vivo ali com insegurança do Bolsonaro de lado dele? Cadê o sangue na blusa? A mesma coisa com o Queiroz agora. Usaram o mesmo argumento, dizendo que o Queiroz está lá no hospital. Quem é que acredita mais nisso, pessoal? Só que a pessoa foi muito tolo. Então vamos levantar a cabeça, vamos refletir, vamos pensar. A gente tem que ser a pessoa que não tem que ter preguiça de pensar, de raciocinar. Por que que isso acontece desta forma? Nós temos que saber os porquês. Senão a gente vai dar com os burros na água, como a gente fala popularmente falando. Porque não chega no objetivo que a gente quer. A gente cada vez mais vai sustentar a riqueza e morrer na miséria. É isso que a gente quer? Será que é isso? Então, para isso, nós temos que fazer essa diferença. Viu, meus companheiros internautas que estão nos ouvindo nesse momento? Vamos à frente, vocês estão nos ouvindo. A gente está fazendo aqui uma proposta aqui da gente criar os comitês Lula Livre em todo o país. Vamos assumir isso, nós estamos assumindo aqui em Fortaleza, estamos levando para o interior do Ceará, desenvolvendo essa ideia do comitê Lula Livre. E isso é importante, nós temos que ir para as fábricas, temos que ir para as feiras, temos que fazer debate no meio da rua com a população, para a população saber o que está acontecendo nesse momento. Então, meus camaradas que estão nos ouvindo nesse momento, vamos à frente, vamos incentivar um pouco a gente desenvolver isso aí. Eu queria levantar aqui ainda mais um tema aqui, para que a gente pudesse se posicionar um pouquinho sobre isso, é a questão da reforma da Previdência que ele quer fazer. Se a reforma da Previdência, que o temeroso queria fazer, já não servia mais para nós, imagine o que eles querem fazer agora, que o coiso agora, o Bolsonaro, disse que aquilo é café pequeno, tem que ser piorado para a gente, mas melhorado para o rico. Ele quer que não tenha previdência pública, a gente ser obrigado a fazer uma previdência privada para engordar os bolsos dos banqueiros mais uma vez. É isso que a gente quer. Quando você se aposentar, se você for pegar a história do que está acontecendo no Chile, o Chile é assim, ó, digamos que você ganha R$1.000 e paga a previdência privada lá no banco relativa ao que você ganha. Quando você se aposenta, você vai receber só 60% disso aí, ou seja, R$600. E ao longo do tempo a inflação vai comendo, chega a um ponto que você vai receber um quarto de R$1.000, que é R$250, equivalência. Então, é isso que você quer na sua vida? Quanto mais velho a gente fica, mais precisamos de dinheiro, porque tem remédio, tem médico, e aí vai. Então nós temos que lutar por uma justiça social, onde a gente tenha aposentadoria digna, relativa a que eu paguei, o que eu lutei, o que eu construí, tá certo? Então, vamos ver agora um pouquinho aqui, viu, Paulo? Você e os demais companheiros, Alexandre e o Vitor, para a gente ver um pouquinho essa questão da reforma da Previdência, que isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para o nosso país.
No tocante à Previdência, o que a gente vê é um desmonte total da gente, trabalhador, porque as Forças Armadas já se declararam contra integrarem o pacote de reforma. O Judiciário todo também já se declarou contra entrar no pacote. O Legislativo todo já disse que não entra. E quem é que vai entrar? Nós que não temos benefício algum. Nós que temos salário baixo, carga de trabalho grande, exacerbada, diferente de um deputado federal, ou de um prefeito, ou de um juiz, ou de um ministro, um militar qualquer das Forças Armadas. Então, eles têm o soldo deles melhor do que o nosso salário. E não querem entrar. E não vão entrar. Porque eles estão dando suporte justamente a tira da gente para poder dar a eles. Eles não querem fazer divisão, como você diz, não quer diminuir a desigualdade. Pelo contrário, tem que aumentar a desigualdade. Agora, a máxima do capitalismo é você ter poder aquisitivo para comprar o produto que é feito, que é posto no mercado. Se a gente acaba com o poder aquisitivo do povo, do grosso da população, eles vão vender para quem? Né? Não tem comprador. Né? E voltando aqui um pouco à vaca fria, os militares em 64 tinham uma grande diferença para os militares de hoje. Em 64, todos os militares eram nacionalistas. Eles amavam o país. Para me lembrando agora, quando o Brasil foi implantar o seu sistema de televisão, foi aberto uma tomada de preço internacional. Então, os norte-americanos fizeram uma proposta que eles implantariam e eles dariam suporte total. Os alemães disseram, não, nós vamos desenvolver junto com vocês um sistema para vocês. E a gente vai capacitar seu pessoal a tomar conta disso. E foi feito o nosso sistema de televisão dessa forma. Foi na época da Revolução de 64. Revolução, né? Foi uma revolução que eles fizeram. Deram o golpe e fizeram a revolução. Outra coisa, quando o Brasil tentou entrar na era atômica, de novo os fabricantes de usinas nucleares disseram, não, nós vamos implantar aí, nós vamos dar manutenção, não se preocupe com nada, vocês pagam só a conta. A Alemanha novamente disse, não, nós vamos desenvolver junto com os técnicos de vocês e vamos capacitar os técnicos de vocês a tocar para frente. Assim foi feito. Hoje o que a gente vê é, antes dos militares chegarem ao poder, nós temos um capitão e um general, nos cargos máximos, já entregamos o pré-sal. Era um acordo com o governo passado. Era acordo entregar, e vão entregar mais. A Embraer, quase 50 anos que a gente trabalha para ter uma tecnologia dessa, da mesma forma foi desenvolvida em parceria com a França, para que a gente adquirisse o know-how para fazer. Foi entregue à Embraer. Então, é difícil a gente vislumbrar um país a curto e médio prazo melhor para a gente. Mas a gente não pode desistir, porque a longo prazo a gente tem filho, os filhos darão netos para a gente, e a gente quer, é isso, que eu já fui neto de gente que lutou, e a vida continua. Resistir é sobrenome de nós agora. Vamos escutar aqui o nosso companheiro Alexandre, depois a gente vai passar para o Vitor. Reforçando o que os companheiros Zé Alberto e Paulo estavam colocando, Bolsonaro e sua trupe de ministros fracos, de ministros idiotizados, não se esquece, podem ser chamados de bandidos, né? Porque no banditismo há um aspecto positivo, segundo o historiador Eric Hobsbawm. Então não vou dar nem a honra a essa corte de serem chamados de bandidos. Porém, uma das maiores atos de terrorismo que esse sacana tem feito contra a população brasileira é a reforma da Previdência e o congelamento dos investimentos em obras sociais.
no combate à dor e à pobreza, que inclusive é uma das raízes do golpe de Estado empresarial e midiático que foi feito contra a presidenta Dilma Rousseff, que, aliás, foi ela que terminou o governo em 31 de dezembro, e não aquele coisa ruim do Temer. Então, a reforma da Previdência é um ato banal contra a população brasileira, é um ato de terrorismo, é um ato de perseguição, é um ato de desamor ao seu país, é um ato de entreguismo ao capital internacional, aos empresários internacionais que querem as nossas riquezas, aliás, aos empresários nacionais que não têm nada de nacionalistas. Basta ver, é um crime contra mulheres, contra os agricultores, contra professores e professoras, contra os servidores públicos. Quer dizer, é um governo que quer levar este país a um ato de barbárie. O cidadão, a cidadã, depois de tanto tempo de trabalho, não tem direito a desfrutar de um pouco de descanso na vida, porque quando chega a época de ter a bendita aposentadoria, já vai estar de dente seco e língua esticada. Então é esse um imbecil que está dirigindo esse país, que está dirigindo essa nação, né? E a resposta a isso é combater toda essa onda de mentira e de fraqueza desse governo, porque esse governo já é fraco na sua própria origem. Basta ver o discurso de fraqueza que foi feito por Bolsonaro durante a posse. Depois, as atitudes patéticas daquela coisa lá, Damares Alves, né, dizendo que uma cor lhe rotula, que uma cor diz respeito da sua personalidade. E, em seguida, o outro lá que assumiu o Itamaraty, numa patetice intelectual, falando em ticúnia, falando em holandês, não sei mais lá quantas línguas. Isso prova a incapacidade dessa equipe de covardes em dirigir esse país, né? E a reforma da Previdência deve ser o calcanhar de Aquiles que nós militantes devemos aproveitar para combater e mostrar à população que é um governo ilegítimo. Vamos ver agora as considerações do companheiro Vitor. Bom, esse tema da reforma da Previdência, a gente vê, se tem o judiciário que não quer fazer parte, se os militares também não querem entrar, fazer parte dessa reforma, então é porque não é coisa boa. E eu acho que a melhor maneira para o cidadão acompanhar esse tema é buscar informação. Buscar informação do que é essa proposta, do que é que está tratando, do que é que está querendo impor para o povo. E o povo não pode ser aquele que sempre vai pagar a conta. Se esse povo todo aí não quer fazer parte dessa reforma, nós, povo, cidadãos, vamos ter que fazer e vamos ter que pagar este pato. Então, acho que a melhor forma da gente combater e lutar contra essa reforma é primeiro buscar as informações, saber o que é que está tratando, o que é que vão querer impor para nós, cidadãos brasileiros. Esse governo que está aí, como o nosso companheiro Alexandre colocou aqui, tem aí 20 dias, 22 dias. E dentro de 22 dias, de várias polêmicas, parece que é um governo que está mais perdido que segue em tiroteio. Essa é a grande verdade. Onde cada ministro diz o que bem quer e bem entende, e o presidente diz, e depois tem que dizer o que falou. Então, a gente precisa partir do ponto que esse governo que começou está aí uma verdadeira atrapalhada. O presidente está sem rumo, sem saber o que fazer, e tem apenas como mente combater a questão da ideologia de gênero, sem viés ideológico, é a única coisa que ele sabe falar. Então, eu acho que nós, enquanto cidadãos, o primeiro passo que a gente tem que fazer é buscar informação, saber sobre essa reforma da Previdência, saber sobre as outras medidas que vão vir, que esse governo vai querer impor, porque não será benéfica para o povo. E o povo não merece pagar a conta de um governo desastroso que se inicia aí. A gente está chegando ao final, mas eu queria dizer mais algumas palavras aqui. Eu que me dirigi aqui à política norte-americana, né? Para que a gente possa entender o que é que se passa no Brasil, o que é que se passa na Argentina, o que é que se passa no Oriente Médio,
né? O que é que se passa na Venezuela, Equador e outros locais do nosso mundo que está sendo destroçado por um país que vive, como é que eu diria assim, fica sugando todo o suor e o sangue do povo dos demais países, que é o governo norte-americano. Veja bem, para que ele possa sobreviver, ele tem que tirar a riqueza de algum canto. Como a América do Norte não é um país tão rico em recursos naturais, por exemplo, petróleo lá é insuficiente, de má qualidade. E quando é utilizado do xisto, fica uma borra que é poluente. Então é tudo complicado lá. Mas o consumo de petróleo dos Estados Unidos, relativo ao mundo, ele consome 23% do petróleo produzido no mundo. Como é que justifica um país só consumir um quarto do petróleo que é produzido em todo o universo? Então, ele não tem petróleo, ele tem que ter petróleo de algum canto. A gente precisa entender isso. Não é? Por exemplo, a Venezuela, eles querem o petróleo da Venezuela. A Venezuela botou eles para correr de lá, nego do Hugo Chávez. Por quê? O petróleo é da Venezuela e eles levavam todo o petróleo para os Estados Unidos. Então, o Hugo Chávez pode ir embora, que o petróleo é nosso. Então, por isso esse problema lá na Venezuela. É ele que provoca toda a confusão na Venezuela e as grandes empresas não fornecem os produtos necessários para que o povo possa sobreviver. Assim mesmo no Brasil. Em 54, tinha o golpe que ia ser dado para Getúlio. Os Estados Unidos estavam por trás de tudo isso, porque ele não queria que tivesse a empresa chamada Petrobras, que o Getúlio criou em 53. Porque ele dizia para os nossos governantes que o Brasil não tinha petróleo. É ele que queria vir explorar o petróleo, e não uma Petrobras, uma empresa nacional. Né? Em 64, o golpe também, os Estados estavam por trás, para desenvolver as fábricas lá dos americanos, aí veio Chevrolet, veio Ford, e aí foi, né, para desenvolver. Mandou parar os trens para poder vender os caminhões dele, por isso que o Brasil não é interligado por trem, que a Europa é toda interligada por trem. Então, por que o Brasil não podia ser interligado? Eles mesmos. Tá certo? Eles mesmos são interligados por trem. Por quê? Porque eles tinham que vender os caminhões deles. Então, é assim que trabalha a política norte-americana. Então, agora deram o golpe mais uma vez nessas eleições, com essas mentiras que foram colocadas, vieram a orientação lá do governo americano, e a CIA está aqui dentro do Brasil com vários espiões dela, para dizer o que é que está acontecendo e o que é que o governo tem que fazer. Né? E um dos maiores traidores desse país chama-se Juiz Moro. Traiu o país e continua traindo e mentindo para o povo. Vamos dizer assim, é um hipócrita. Moro é um hipócrita que acusou uma pessoa que ele não consegue provar nada, condenou, colocou na cadeia, mas ele não tem coragem, ele não é nem homem para prender os Bolsonaro da vida, os Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro presidente e os outros que estão envolvidos lá, os Queiroz da vida. Se fosse uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, com certeza, nessas alturas já estariam presos. Né? Porque está aí o Temer, não tem mais fora por verdade. Por que não prende o Temer? Por que não prende? E esses tribunais aí, esses ministros aí, STF, Ministério Público, por que pararam a investigação, pessoal? Não é transparência, você não faria honestidade que vai resolver o problema da corrupção no país? Nós sabemos que para o capitalismo tem que ter corrupção, e vocês estão colaborando para isso. Vocês, Ministério Público, vocês lá do STF e outros setores jurídicos do país, estão colaborando para que isso aconteça no nosso país, a corrupção. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Querer fazer a reforma da presidência é outra hipocrisia, porque quem vai ganhar dinheiro e enriquecer são os empresários, os banqueiros, e o povo vai morrer de fome. O seu próprio povo brasileiro vocês estão matando. Vocês estão matando. Eu vou citar uma frase aqui da Bíblia, inclusive conversando com meu amigo Alexandre, que ele foi o Zé Roberto, no outro momento. Ele disse o seguinte: ai daquele que juntar casa a casa, terra a terra, porque será queimado no fogo. Está em Isaías. Vocês estão enchendo os bolsos de dinheiro
Mas a justiça de Deus pode até tardar, mas não vai faltar, viu? Nós estamos aqui para protestar esse absurdo que acontece com o nosso país, acabando com o nosso país, as nossas riquezas, até mesmo aquele metal, o nióbio. O Brasil tem 98% do produto mineral do mundo. O Canadá só tem 2%. E esses 2%, ele garante a educação do seu país todinho, de cabo a rabo, universidade, do primário até a universidade. O Brasil, com 98%, não garante nada. Quem administra isso é a Inglaterra. Nem o dinheiro fica no Brasil, pessoal. E foi entregue no Fernando Henrique Cardoso com a Aécio, quando era governador de Minas. Põe empresa privada. E a gente fica calado. Acabaram com a Vale do Rio Doce. Não é? Agora, se a gente ficar calado, o pré-sal já foi embora uma parte. Né? O melhor petróleo do mundo. Por que vai entregar para a Shell? Por quê? Para os americanos? Por quê? Não é nosso. Por que a gente tem que entregar para eles? Não é? Então, estão pensando em entregar Banco do Brasil para os americanos, Caixa Econômica, Eletrobras, Correios, e aí depois vai ficar fazendo o quê? Cheirando o dedo, sendo escravo do capital americano. Então, o americano até hoje não saiu da crise. Ele tem que roubar pessoas dos países em desenvolvimento, do Oriente Médio, para poder eles bancar a sua, como é que eu posso dizer assim, o luxo, bancar o luxo deles. Por que eu tenho que bancar o luxo deles? Eu tenho que trabalhar por mim, pelo meu país, pelo meu povo. Ele lá tem que trabalhar pelo povo dele e não matar os outros para poder. Então, o dinheiro americano, que é o dólar, o petróleo que ele usa lá, ele está coberto de sangue e de muita lágrima. Então, nós, povo brasileiro, temos que ir para a rua. Nós temos que derrubar este governo que está aí, porque eu não o considero meu presidente, porque o meu presidente não é homem desonesto, é homem honesto e sincero. Esse aí é um mentiroso, safado, que vive enganando o povo, desde quando ele entrou na política, porque o cara com 28 anos de política e não fazer um projeto como deputado federal, um cara desse é incompetente e ficou mamando nas tetas até hoje. E aí a gente se despede desse momento aqui de vocês. Eu espero que a gente possa ter contribuído para a gente animar o povo a ir para as ruas e fazer essa luta contra esse imperialismo internacional e bater também no governo americano. Vamos levar as bandeiras dos americanos, vamos queimar no meio da rua também, pessoal. Vamos queimar. Em 64 a gente fazia isso. Vamos fazer agora de novo. Queimar a bandeira dos americanos no meio da rua, porque eles estão por trás de tudo isso aí. Até outra oportunidade. Agradecer aqui a Casa Vermelha do vereador Guilherme Sampaio, tá certo? Que nos cede esse espaço, com muito carinho, a Casa Vermelha aqui sempre aberta para esses momentos, e os companheiros aqui, o Paulo, o Alexandre e o Vitor, que está nos acompanhando aqui também. A gente se despede nesse momento de todos os internautas. Obrigado.